Provérbios capítulo 6. A partir do versículo 12 fala assim, ó, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, é interessante esse Provérbios. Tem muita gente que gosta de ler Provérbios. Provérbios e Eclesiastes, né, Reginaldo? Pessoas que não são crentes, né? Amam ler Provérbios e Eclesiastes, mas não tem a coragem, de ler os Evangelhos. Sabe por quê, irmãos? Ou a carta de Paulo, as cartas de Paulo, né? Então, melhor, retificando o que eu falei. Tem pessoas que não são crentes e amam ler Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Esqueci dos Salmos, o Reginaldo. Então, pessoas que não são crentes amam, ou, entre aspas, adoram ler Salmos, Provérbios e Eclesiastes, mas não têm a coragem de ler os Evangelhos ou as cartas de Paulo. Por quê? Porque o Evangelho desmascara, não sei se eu estou usando a palavra certa, né? Fazem com que, vou usar o termo bíblico, faz com que as escamas dos olhos caiam, e aí ela vai se tocar através do Espírito Santo que ela precisa de Deus. Porque os evangelhos, através das falas e ensinamentos de Cristo, aponta para o pecado do homem, da mulher, do ser humano. Os Salmos, Provérbios e Eclesiastes é uma leitura, é claro, para nós crentes, espiritual. Mas para quem não é crente, é uma leitura como se fosse de assuntos da sociedade, do cotidiano. Eles não sabem que os salmos são louvores específicos que o povo de Israel cantavam, louvavam. Eles não sabem. Tem até muitos crentes que não sabem disso, né, Reginaldo? Tem até crente que não sabe que os salmos são louvores que o povo de Israel entoa até hoje. Até hoje. Eu tenho um vídeo que eu baixei, mas vou ter que procurar. A Aline em Israel, é um canal no YouTube, Aline em Israel. E ela, num programa especial, tá lá e tem uns tocadores de Israel, Reginaldo, tocando salmos. Agora eu tenho que procurar no meu arquivo, né? Ver lá, e tá lá tocando salmos. Eu baixei esse programa somente para extrair o áudio desses músicos tocando salmos. Acho que tem Salmo 46, eles tocam, parece. Salmo 116 ou Salmo 112, não lembro. Mas tocam salmos, eu vou trazer aqui para os irmãos ouvirem. E Provérbios, muita gente lê provérbio porque não existe o tal do provérbio chinês. Então as pessoas pegam provérbios da Bíblia para dizer que, entre aspas, é provérbio brasileiro. Né? E utiliza como provérbio. E Eclesiastes são assuntos do cotidiano e rotina da vida, né? Lá fala sobre é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete, porque naquele lugar a pessoa percebe o final dela, né? Que ela não vale nada, a pessoa fala assim, fulano quer ser tal, aí ó, tá vendo? Os bichos vão comer e vai acabar tudo, e tudo que ele construiu ficou aí para os filhos brigarem, se tiver herança, né? Mas esse Provérbios aqui, ó,
Ele está falando que o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Então, esses dois tipos de pessoas, né, estão adjetivando a pessoa como mal e iníquo, e esses tipos de gente têm a boca pervertida. Eles acenam com os olhos, falam com os pés e faz sinais com os dedos. Quer dizer, acena com os olhos, não pode ver nada. Fala com os pés, né? É só ver um errinho do Reginaldo, já vai contar para o seu pastor. E faz sinais com dedos, apontando para a pessoa. Há no coração desse tipo de gente mal e iníquo, que tem a boca pervertida e que gosta de leve trás, esse provérbio fala literalmente sobre o fofoqueiro. Mas eu vou pegar essa pessoa e vou falar que esse tipo de gente é um fofoqueiro. Então há no seu coração perversidade e todo o tempo maquina mal, só pensa em maldade, em fazer mal com as outras pessoas e anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Isso significa, eu fazendo uma interpretação e minha opinião e fé, que é na alma. É na alma. Então, a destruição dele virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Porque pessoas ficam doentes espiritualmente. Seja depressão, seja tristeza, espiritualmente. E sem que haja cura, porque não há cura. Porque a única cura está em Cristo. A única cura está em Cristo. Depois o autor dos provérbios, ele fala que essas duas qualidades de pessoas, fala assim, ó, estas 6 coisas o Senhor odeia. Agora um parênteses aqui. Eu não entendo de hebraico nem de grego, não sei como está nos originais, mas eu, Genival, não entendo que como um Deus que é amor pode odiar. Eu não entendo, né? Então eu acho, na minha opinião, essa transliteração aqui está equivocada, dizendo que estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então, não entendo que como um Deus que é amor em essência, hein, Reginaldo? Um Deus que é amor, ele não tem amor. A Bíblia diz que Deus, ele é o amor. Ele não tem a vida, ele é a vida. Então, não entendo como um Deus que é amor na sua essência pode ter um sentimento de ódio. Porque é a mesma coisa que dizer, então, nele há trevas, em Deus há trevas, Reginaldo. Em Deus há trevas, ouvintes. Em Deus há escuridão. Porque a luz e as trevas não pode habitar o mesmo ambiente, o mesmo lugar. Então como é que o ódio pode habitar no amor? Não tem espaço para isso. Então não sei qual é o real sentido da palavra odeia ou ódio, né? Aqui no capítulo 6, versículo 16 do livro de Provérbios. Fechando parênteses. Então estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Aí o escritor dos Provérbios vem listando. Deus, ele odeia olhos altivos. Ele odeia línguas mentirosas. Ó, Reginaldo, cuidado, hein? Você não anda mentindo não, né? Porque quer queira quer não, nós somos crentes, falamos que o diabo é pai da mentira, tacamos pedra no Satanás, esse desgraçado que está condenado para o inferno. Mas quantos crentes, desde a sua convenção, não contou uma mentira sequer? Eu mesmo já menti. Eu não sou mentiroso, viu, irmão? Mas eu já menti. Por exemplo, né? Espero que a minha colega a Geralda não esteja me ouvindo, né? Lá do serviço. Mas não só lá em São Paulo, onde eu trabalhava, para evitar perder o emprego, eu tive que contar uma mentira para poder continuar no emprego.
Eu sei, irmãos, que a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha, apesar que o contexto, né, para essa frase é outro, né? Mas os crentes gostam de falar essas coisas, então eu sei. Mas para poder preservar o meu emprego, eu tive que contar uma mentira. Por esse meu contar mentira, eu me tornei filho do diabo? Não, né, Reginaldo? Não, né? Porque eu sei, irmãos, não existe mentira para o bem. Não existe mentira para o bem. Agora, a mentira, vamos abrir mais um parênteses aqui. A mentira que Jesus se referiu ali em João capítulo 8, é isso mesmo, né, João? Capítulo 8, versículo 44, né? Que Jesus se referiu que o diabo é o pai da mentira. Jesus fala para os fariseus, escribas e saduceus que estavam tentando matá-lo. Estava tentando matar Jesus Cristo. E esses caras que estavam tentando matar Cristo, matar o próprio Deus encarnado, eles falaram que o pai deles era Abraão. Era Abraão. E Jesus falou: se o vosso pai fosse Abraão, vocês ouviam ou aceitavam as minhas palavras. Mas como vocês estão tentando me matar, então o pai de vocês é outro. O pai de vocês é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então essa mentira é uma mentira para prejudicar pessoas. Ou para conseguir algo em benefício próprio, você mente para poder tirar de alguém alguma coisa. Um exemplo de uma mentira que não provém do diabo e você será obrigado a contar. Teve pessoas lá em São Paulo que eu coloquei esse exemplo e a pessoa falou para mim que ela falaria. E eu disse a ela: você está dizendo que falaria porque você não passou, ou espero em Deus que nunca precise passar por essa situação. Porque cuidado, que Deus pode te provar. Qual foi o exemplo? Você que é pai, que é mãe, avô, avó, tem seu filho. Vamos dizer que seu filho é drogado e tem dívidas com o chefão. O chefão, para cobrar, que a gente sabe muito bem, né, Reginaldo? Normalmente cobra com a própria vida da pessoa e vai atrás da pessoa para assassiná-lo. Se é um filho seu e ele se esconde e a pessoa chega em casa: fulaninho tá aí, você vai dizer que tá debaixo da cama, dentro do guarda-roupa? Não, né? Então você vai mentir para o quê? Poupar a vida daquele que você ama. Então você está mentindo porque para poupar uma vida. A pessoa lá em São Paulo falou para mim que falaria, Reginaldo. Você falaria. Eu falei: você está falando isso, meu querido, porque você não está passando. Falar da boca para fora é muito fácil. É muito fácil. Vamos pegar um outro exemplo bíblico agora, Reginaldo. Raabe, uma mulher prostituta, mulher da vida, e ainda mentirosa. E ela mentiu para quê? Para preservar um detalhe, irmãos. Ela mentiu não foi para preservar sua vida. Ela mentiu para preservar a vida dos pais. Porque ela falou para os espias: me prometam que vocês não vão matar meus pais, nem meus irmãos, não vão fazer nada com eles. Eles vão se manter vivos. Então a Raabe, ela se propôs a se sacrificar por amor à sua família. Porque ela mentiu para os soldados que vieram procurar os espias. Não, eles não estão aqui. E eles estavam lá, debaixo lá da cama, não sei, estavam escondidos lá, né? Mas ela mentiu. Pergunto: foi o diabo que usou a boca dela para mentir, escondendo os servos do Senhor? Não, né? Não. Agora vamos para o detalhe que o irmão Genival tem com relação à mentira. Quando Jesus falou que o diabo é pai da mentira, observa que ele não falou de toda a mentira, que há uma diferença enorme. Toda abrange qualquer mentira, seja ela pequena, grande, para benefício próprio ou não. Senão, se Jesus tivesse falado, Reginaldo, com minha opinião e fé, o diabo é pai de toda a mentira, aí Raabe entraria nesse meio. Lá em
lá em Provérbios, lá em Jacó. Esses são o quê? Personagens bíblicos que mentiram? Nossa, tudo isso aí. Olha lá, Rabi ali, ó. Olha, o próprio Pedro mentiu. Nossa, esse exemplo de Pedro aí é maravilhoso, hein? Esse exemplo de Pedro aí é maravilhoso. Então, irmãos, muitos crentes, Reginaldo, não tem essa consciência. Aí, ó, irmão, eu não estou incentivando você a mentir não, viu? Pelo amor de Deus, né? Aí, se o diabo tá colocando no teu coração, você a partir de hoje pode mentir, aí vigia. Eu vou usar as palavras de Cristo. O diabo tá tentando se andar sobre a tua vida aí, e eu vou orar por você, né? Então não permita que os dados inflamados do diabo entrem no seu coração para que você venha se tornar um mentiroso. Mas, por exemplo, diz claramente a Bíblia que Abraão mentiu. Ele mentiu. Uma frase, só pegando o final da frase. E mentiu Abraão, alguma coisa assim. Que a Sarai, né, era a esposa dele, a mulher dele. E o exemplo de Pedro que o Reginaldo me mostrou aqui é claro como uma água cristalina. Agora eu falo, por que Pedro mentiu, o Reginaldo? Porque Jesus profetizou: esta noite você, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não foi? Então, Jesus estava incentivando Pedro a mentir? Mas ele mentiu dizendo que eu não conheço aquele homem. Pelo amor de Deus, mulher. Eu não conheço aquele cara, não. Você tá louca? Eu nunca vi ele nem mais preto, nem mais branco, nem mais gordo, nem mais magro, com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba. Não conheço esse homem. Diz a palavra claramente, acho que no livro de Lucas, que Pedro até praguejou. Então, a gente tem que ver, irmão, em que situação ou para que circunstância você vai usar da mentira. A pior mentira que existe no meio evangélico é aquela em que você não conhece a história direito de alguém e vai falar da vida desse alguém para terceiros. Você não conhece a história direito. Aí entra o diabo como um pai da mentira, porque você não conhece a história da pessoa. Você ouviu a história da pessoa por outra pessoa e vai contar a história daquela pessoa porque você ouviu de outra pessoa. E você não sabe se é verdade ou se é mentira. Ou se tem algum conteúdo de mentira ali, porque o diabo ele é sagaz. O diabo ele está aí para isso mesmo, né, para fazer essas coisas nas nossas vidas. Então, diz a palavra do Senhor que ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. São 4 horas e 5 minutos, né? É muito assunto, eu sou muito detalhista nas palavras. Então aqui tem que ter, porque esse sangue, derramam sangue inocente, não é derramar sangue literalmente, como Caim fez com Abel. Lá em Apocalipse, quando fala que não entrarão ou ficarão de fora os feiticeiros, os que adulteram, os que fazem fornicação, os mentirosos, os crentes têm, com todo respeito para quem pensa, prega diferente, eu tenho uma visão diferente, que esse texto não está na forma literal. Não está na forma literal, porque diz a palavra do Senhor na carta de João que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Então esse homicida é o que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 15, eu acho, e o outro versículo estou esquecido. Mas ficará de fora os homicida. Não é homicida literal, que mata literalmente. Então a mesma coisa é esses aqui, ó. Que Deus odeia a língua... Cadê? Versículo 17. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Não é prática, é atitude. É pensamento. Aquele que só pensa besteira, só pensa coisas ruins. Para o seu próximo, para terceiro ou para si mesmo. Mas que tem pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal.
a sexta coisa que Deus odeia, segundo o texto aqui, é testemunha falsa que profere mentiras. Olha a conexão, Reginaldo. Testemunhas falsas que profere mentira. Quer dizer, proferir é você espalhar. Você ouviu de alguém. Então, se você ouviu de alguém, você se tornou testemunha de algo. Mas que você não viu, você ouviu. Aí você vai proferir também o mesmo assunto que você não soube dos fatos. Não foi investigar o fato para saber a realidade daquilo. A melhor coisa a se fazer, irmãos, eu tenho o costume de falar isso, é você ir na pessoa. Mesmo que a pessoa fique embravecida, enraivecida com você. Se você quiser revelar quem foi que lhe disse, você revela. Se você não quiser revelar, não revela. Para evitar até problemas para você e a pessoa que lhe contou. Mas a melhor coisa é você ouvir da pessoa a história que você ouviu de alguém. Se essa pessoa quiser lhe contar, amém. Se ela não quiser lhe contar, amém. Sabe o que você vai fazer? Orar por ela e orar pela pessoa linguaruda que foi falar da vida dela para você. É a melhor coisa que você faz, irmãos. Né? E uma das coisas terríveis, Reginaldo, que hoje você com certeza tem passado por isso, e você ouvinte da Rádio Nova Geração FM também tem passado por isso, é quando você recebe uma notícia no WhatsApp e é mentira. Eu essa semana recebi da irmã lá do Recife 2 WhatsApp, eu fui pesquisar. Os 2 é mentira, né? A pessoa deu pra ver que ela se ofendeu, né, com o que eu falei. Falei, irmã, como é que você fala lá de 8:44 de João, né, e fica espalhando essas coisas, irmãos? Você, antes de espalhar, tem que pesquisar. Depois ela mandou um áudio pra mim dizendo que não sabe mexer com essas coisas e tal, e ela só sentiu de compartilhar. Depois ela me agradeceu pela, né, por tentar abrir os olhos dela, né, para a realidade, para a verdade, né? Mas depois ela mandou outro vídeo de 15 minutos que eu fiz questão de assistir, não, de ouvir, né? Tava trabalhando e ouvindo e pensando, meu Jesus amado, como é que a pessoa dá tanto ouvidos a mentira como essa, né? Mas amém, é o erro é a falha nós somos o Israel espiritual hoje, igualzinho aquele Israel que Deus libertou da terra do Egito. Blasfemava contra Deus, murmurava contra Deus, queria ser maior do que seus líderes, né? E espalhava mentira. A boca da terra, segundo acho que é o livro de Êxodo ou Levítico, se abriu porque centenas de pessoas foram engolidas. Por quê? Por dar ouvidos à mentira. E nós hoje somos a mesma coisa. E é por isso que muita gente, muitos crentes, padece. E, entre aspas, esse sinal de pagar preço, só Jesus pagou, né? Mas os crentes gostam desse termo, pagar preço. Então, entre aspas, tem muitos crentes que vivem pagando preço exatamente porque fica dando ouvidos a essas coisas. Agora, dar ouvido ao que é verdadeiro, Reginaldo, aí é complicado, né? Porque, como diz Paulo nos Tessalonicenses, eu acho, a verdade, ela vem como comichão no ouvido, fica corroendo aqui, ó, coçando o ouvido da pessoa, né? Tem pessoas que, eu não sei quem foi que falou, que a verdade ela ofende, e é uma realidade. Hebreus capítulo 12, a princípio dói. A verdade ela serve para isso mesmo. É como você já tomou Bezentacil? Já tomou? Eu não sei se foi você ou foi outra pessoa que falou que tem uma que é pior ainda do que a Bezentacil. Mas a que eu me lembro é da Bezentacil, que dói, que é uma beleza. Dói uma barbaridade. Você, tenho certeza que você que tem os seus 40 anos já tomou pelo menos uma na vida, né? E você se lembra da dorzinha que você sentiu? Pronto, a verdade. Fazendo uma comparação, mas uma comparação bem longe, né, Reginaldo? Que a verdade dói muito mais, porque ela vai no fundo da alma. Ela vai no fundo da alma. Mas quando você aceita essa verdade, essa correção, o Espírito Santo vai lhe acalentando, vai lhe consolando, dizendo: filho meu, é para o teu bem. Eu não quero perder você. Aceita a correção.
que você vai ver a alegria que eu vou fazer você sentir. Mas quando você aceita essa verdade como correção, eu estou falando por experiência própria, você sente uma felicidade indescritível. Porque só você sente, mas não tem como pôr pra fora, né? Externar. Não tem como externar. E a sétima coisa que diz que a alma do Senhor abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos. Então imagina, glória a Deus, misericórdia, Senhor, de nós, igreja tua aqui no Brasil. Olha só quantas contendas a gente... Tenho certeza, Reginaldo, que você tem vivido esse meio. Pessoas fazendo contenda de você, fazendo contenda sobre você e fazendo contenda pra você. Quantos, irmãos? Né? São assim como Jesus falou que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, poucos também são os que evitam esse tipo de contenda. Porque às vezes você mesmo sem querer, você está inserido em uma contenda que alguém colocou você. Quando você vem saber que você está inserido no meio dessa contenda, o que você vai fazer? Vai contender em vez de evitar. Por quê? Irmão Genival, quer dizer então que eu evito. Amém. Se você evita, você então é um bem-aventurado e é um desses poucos. É um desses poucos. Agora, de 10, Reginaldo, irmãos, desses 10, quem é que evita? Eu vou colocar um e olha lá. Mas por que, irmão Genivaldo, você falar um? Você também pode ser um desses 9. Sim, claro, ó, se brincar, acho que eu sou o primeiro. Eu não fujo da verdade, irmãos. Porque eu sei o quanto é difícil você fugir de uma contenda, né? Mesmo que você... por isso eu sou muito caseiro, Reginaldo. Eu sou difícil de sair de casa, né? Sou difícil. E eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Eu tenho o costume de dizer para minha noiva, muita gente, né? Minha noiva mesmo, muita gente já falou para mim. Às vezes, Genival, a gente tem que engolir sapo, ficar calado para evitar. Eu falo assim, não, engole o sapo e toma um pouquinho de água que vai descer melhor. E ficar calado, eu não estou me referindo a ir contender, mas a falar a verdade. Então eu prefiro falar a verdade. Se a pessoa se ofender e quiser distância de mim, ou distância minha dela, é um favor que me faz. Porque assim eu sei que aquela pessoa não vai me trazer contenda, e nem vai fazer contenda com a minha pessoa, com outras pessoas. E mesmo você querendo evitar, tentando evitar, quando você menos espera, aquela pessoa falou de você pro seu pastor, pra irmã fulana, para aquele seu colega amigo, que na conversa que você está tendo com seu amigo, com seu vizinho, aí fulaninha, bem que a fulaninha falou de você. É o que? Falou isso. Aí vem o que profere mentiras. Você vai dizer, nossa, falou isso, nossa. Aí até você falar a verdade, aí no meio dessa verdade vem a mentira também, né, sua, né? Infelizmente, é o mal que há em nós, né, Reginaldo? Capítulo 7 de Romanos. Eu tento fazer o bem, procuro fazer o bem, procuro obedecer, cumprir, praticar as leis de Jesus Cristo, de Deus em Jesus, amar o próximo como a mim mesmo, Deus acima de todas as coisas, perdoar 70 vezes 7. Mas quando a gente olha para nós, quando a gente se dá por si, o pecado está nos empurrando para a gente fazer o que desagrada ao Senhor. E ai de mim, Reginaldo, ai de você, Reginaldo, ai de nós, igreja, ai de nós, ouvintes da rádio Nova Geração FM, se não fosse aquele sacrifício na cruz do Calvário. Se não fosse aquele sacrifício de Cristo, aquela oração no capítulo 17 de João, aquela oração que ele fez lá no Getsemane, ali na Bíblia o Espírito Santo inspirou, escreveu o que ele estava pedindo ao Pai. Mas eu creio, Reginaldo, pela fé, opinião e fé do Genival, não está relatado na Bíblia. Mas eu acredito que antes daquela oração, Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu acredito que ele
estava orando antes. Pai, eu vou. Se for para se doar pelo Genival, eu vou. Se for para sofrer pelo Genival, eu vou. Mas, se for possível, adiar esse dia, que seria acho que 2, 3 dias depois que ele seria crucificado, né? Então, adia, Senhor. Passa de mim este cálice. Mas, contudo, eu vim para isso. Então, eis-me aqui para fazer a sua vontade. E o nosso Cristo foi preso, esbofeteado, cuspido, vituperado. E naquela agonia ele ainda teve forças para dizer: Pai, perdoa, porque o Genival não sabe o que faz. Tá bom, irmãos? Então que nós possamos estar bem distante desses versículos de Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Leia na sua casa, absorva esses textos, essas palavras, essas frases e tente evitar tudo isso aí. Que o Espírito Santo possa enxertar no seu cérebro, no seu coração, que o Deus, o nosso Senhor, Ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina mal, principalmente os testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Que o Espírito Santo possa enxertar no teu coração essas palavras no nome do Senhor, tá bom? Vamos ouvir aí o louvor que virá. Na sequência também o louvor da nossa irmã Teresa, né, Reginaldo? Em nome de Jesus, tá?